Vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença nesta noite e lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa e na Tua presença. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui presente hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que participa conosco neste culto. Que a Tua presença, que a Tua unção, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Que a Tua unção seja manifestada sobre cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor revele a Tua vontade, a Tua palavra, traga transformação, traga bênção, traga unção para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, qualquer ação maligna, contrária, diabólica, humana, que tenta atrapalhar, impedir, que não tem autoridade nesse ambiente, mas que em nome de Jesus, o Senhor traga a revelação e a direção do Teu Espírito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar, queridos. Meus irmãos, nós estamos aqui, de certa forma, no primeiro culto de quarta-feira, nosso primeiro RCE de 2026. E como nós temos o tema para este ano, a presença manifesta de Deus, eu quero desenvolver alguns assuntos, não somente hoje, mas em outras quartas-feiras também, dentro deste tema. Estamos falando nos domingos, estamos falando também na quarta-feira, porque é o nosso texto-chave, a nossa palavra. Então a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo nesta palavra, para que a gente possa entendê-la melhor, para que a gente possa viver esse princípio, que não seja só uma frase, um slogan, legal, bonito, ai que bonito isso aí, que legal, olha, essa frase do ano é essa. Mas a ideia não é só que a gente tenha uma frase para dizer que ela pertence àquele ano, mas que realmente seja uma verdade, que nós sejamos uma igreja com a presença manifesta de Deus. Amém, queridos? Tá? Então a gente vai ter um tema hoje dentro desse conceito, Cristo em nós, tá bom? O tema é baseado em Colossenses 1, 25 e 27, a gente vai mesclar ele um pouco com o texto base deste ano, que é Êxodo 33, 15, tá? Eu estou usando a linguagem de hoje, diz assim: eu sou servo da igreja, e o meu trabalho é tornar conhecida a mensagem de Deus em sua plenitude. Esta é a mensagem que durante séculos e gerações esteve escondida, mas agora foi revelada ao povo de Deus. A Deus aprouve fazer conhecer entre os gentios a glória desse mistério, que é Cristo vivendo em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, a nossa base hoje é um texto de Paulo aos Colossenses. Ele está abrindo a carta aos Colossenses, é o primeiro capítulo, e ele está explicando algumas coisas. E ele fala um pouco sobre ele mesmo, explica sobre a sua condição, fala sobre ser servo, enfim, a condição de pressão que Paulo vivia. E ele fala, olha, eu sou servo da igreja e o meu trabalho é tornar conhecida a mensagem de Deus em sua plenitude. Ele fala que o trabalho dele é tornar a mensagem de Deus conhecida na sua plenitude. O que quer dizer isso na sua plenitude? De uma forma plena, de uma forma completa. Como assim a mensagem de uma forma completa? Porque os rudimentos, o básico da fé, o básico da caminhada cristã, começa com reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, entregar a vida para Ele, ser batizado e começar um processo ali de mudança de vida, transformação, de caráter, maus hábitos sendo trocados por bons princípios. Então a vida cristã começa com um novo nascimento e um processo de trocar a velha vida pela nova vida. Então, a maioria das pessoas se prende ao primeiro processo, que é o processo de entregar-se a Cristo, de aceitar Jesus e ser batizado, e procurar melhorar algumas coisas. Mudar algumas coisas assim mais gritantes, assim, mais, que são muito erradas.
E a partir dali as pessoas começam a fazer uma manutenção da sua vida na presença de Deus. O que é a manutenção? É manter um padrão baixo, que para a pessoa não é baixo, manter um padrão baixo de relacionamento com Deus, com os irmãos, de vida cristã, e ali ele faz uma manutenção. Então ele acha que ele já está bom ali, que ele está crente, que ele está firme, que ele vai morar no céu, e ele para por ali. Isso é a realidade da maioria dos crentes. Tudo bem que quando a pessoa chegou naquele patamar pela primeira vez, aquilo era algo grande para a vida dele, porque ele nunca tinha vivido. Só que o grande, quando você é novo, é uma coisa. Agora, é igual você dar um presente para a criança. Você dá um presente para a criança, às vezes uma caixa vazia agrada a criança. Porque é alguma coisa que ela não tem. Agora, dá uma caixa vazia para um adulto. Né? Entenderam? Eu estou usando uma explicação, um exemplo meio bobo aqui para você entender. Às vezes, irmãos, nós estamos bem no começo da vida cristã, só que a gente não está. Quando eu falo no começo, eu não falo no começo no sentido de tempo, eu falo de os padrões que nós colocamos para nós como crentes. Ah, pastor, eu sou fiel, eu venho toda semana na igreja, eu entrego o meu dízimo. Aí a pessoa, pastor, eu não estou mais meu casamento, sou fiel à minha esposa, amém. Não maltrato as pessoas, no meu serviço eu procuro ser uma pessoa melhor, amém, tudo isso é bom. Mas será que esse é o mínimo, é o padrão que Deus espera de você? Quando você começou e você tinha um monte de coisa errada na sua vida, esse padrão para você era alto, porque você vivia num padrão bem abaixo. E aí foi apresentado para você um padrão do reino, e aí você começou a crescer. Só que tem muito mais para crescer, né? Esse crescer, ele parece contraditório. Ao mesmo tempo que você cresce na presença de Deus, você se aprofunda no seu relacionamento com Ele, né? Você vai conhecendo mais a Deus. Quanto mais fundo você vai no relacionamento, mais você cresce, mais maduro você se torna. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, o meu chamado não é para que você ensinar vocês, para que vocês sejam uns cristãos rasos. Eu quero que vocês conheçam tudo aquilo que vocês têm como filhos de Deus. Ser filho de Deus não é só ter salvação. Pastor, mas salvação não é bom? É. Mas é ter um relacionamento pessoal com Deus, relacionar-se, viver na presença dEle, experimentar a unção, os dons, a plenitude, a glória, ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para transformar vidas, viver a presença de Deus. É por isso que ele fala um pouco mais aqui, Cristo em vós, a esperança da glória. Então há um nível muito mais alto e nós estamos vivendo um nível muito baixo. Paulo fala, o meu chamado é para que você saiba tudo isso, que você viva tudo isso. Não viva no raso, não viva com um pouco. Esse pouco, quando você não tinha nada, quando você não conhecia Jesus, olhando parece muito, mas não é muito, isso é só o começo. Tem muito mais para você viver com Deus. Mas as pessoas, elas se adequam a esse estado simples da vida cristã e se acomodam ali. Só, irmãos, que Deus não tem como estabelecer o reino dele se nós estivermos acomodados. Se nós estivermos achando que simplesmente o fato de eu ser salvo, vir na igreja, receber uma bênção, isso é viver a vida cristã, como é que nós vamos mudar o mundo? Não vamos. Nem todo mundo vai ser pastor, esquece, não estou dizendo isso. Todo mundo tem que virar pastor, não, irmãos. A Bíblia fala que alguns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Alguns. Outros foram chamados para outros dons, para outros ministérios, e não há nada errado nisso. Eu não sou eu que escolho, é Deus quem escolhe. Mas independente de qual seja o seu dom, o seu chamado, Deus não quer que você viva o seu chamado de uma maneira rasa, de uma maneira simples, de uma maneira qualquer, desleixada, de qualquer maneira. Então Paulo, ele está subindo o padrão, falando, gente, presta atenção, vocês não estão servindo a qualquer senhor, vocês não estão vivendo uma vida comum, vocês servem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Então vocês têm muito mais para viver, muito mais para transmitir, mas vocês estão satisfeitos. Muita gente está satisfeito com só um pouquinho. E Deus tem muito mais para você. É disso que ele está falando aqui também. Não é só isso, mas isso que ele está dizendo. Aí ele fala o seguinte, olha, no Antigo Testamento, homens e mulheres de Deus, profetas, quiseram muito ter acesso a isso, mas não tiveram. Não tiveram. Quem chegou mais perto disso foi Moisés. O homem que chegou mais perto desse nível de glória foi Moisés. Tirando isso, os outros não, o povo não. Nem muitas vezes profetas e líderes não puderam viver essa plenitude. Agora Paulo está dizendo, gente, nós somos gentios. Ele fala, vocês que são gentios. Ele é judeu, né? Vocês, colossenses, são gentios. Quer dizer, vocês não são nem judeus, mas Jesus quer viver em vocês. O que não foi feito no povo de Israel durante a antiga aliança todinha, agora está disponível para vocês, e vocês nem judeus são. É isso que ele está dizendo, por isso que ele fala de que o seu compromisso é pregar um evangelho, trazer um conhecimento de plenitude. Não é para viver no raso, não é para viver no pouco, não é para se contentar num relacionamento pequeno que acontece uma vez por semana quando eu venho ao culto. Não, eu vou viver com Deus e para Deus 24 horas por dia, aonde estiver com a minha família, minha casa, viajando, passeando, trabalhando, enfim, na presença do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que muitas vezes a igreja e os crentes não manifestam a glória de Deus. Por quê? Porque nós nos contentamos com muito pouco. É mentalidade de pobre para quem é rico. É gente que enriqueceu e está contando moedinha. A gente está vivendo como crente assim. Estou falando de dinheiro não, tá? Estou usando uma comparação aqui. Né? É uma pessoa que já não teve muito pouco, quase não teve nada, e viveu uma parte da vida contando moeda, e agora está rico. E ele não perdeu o hábito de contar moeda. Ele não consegue viver o que a riqueza traz para ele. Porque ele tem sempre um pensamento de pobreza. Tem muito crente, agora passando para o lado espiritual, que está vivendo assim. A disposição dele é uma plenitude do reino de Deus tão grande, que nem os profetas do Antigo Testamento tiveram. Como eu falei para vocês, a pessoa que chegou mais perto disso foi Moisés. Todos queriam viver isso, mas não puderam viver. Isso começou a partir da morte de Jesus na cruz. Nós hoje não temos mais Deus caminhando conosco, Deus quer habitar em nós. É muito mais do que andar conosco, é estar em nós. É por isso que Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus quer manifestar a glória dele nesse mundo através dos seus filhos. Mas nós estamos contentando com muito pouco. Estamos buscando poder por poder, estamos querendo viver as emoções da igreja. Eu quero sentir, eu quero arrepiar, eu quero sentir. Eu fui na igreja e não senti nada. Irmão, você tem que sentir ou não sentir. Deus está aqui entre nós e em nós. Então Deus tem muito mais para fazer, mas muitas vezes nós estamos nos contentando com muito pouco. E aqui ele fala, eu sou servo da igreja e o meu trabalho é tornar conhecida a mensagem de Deus em sua plenitude. Esta é a mensagem que durante séculos e gerações esteve escondida. Deus não quis se revelar, Deus não quis manifestar. Mas agora foi revelado ao povo de Deus. A Deus aprove fazer conhecer entre os gentios a glória desse mistério, que é Cristo vivendo em vocês. Estou usando a linguagem de hoje. Na versão mais antiga diz Cristo em vós, esperança da glória. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aqui não está falando só de morar no céu, ou de uma prosperidade, ou de receber um milagre,
fazer parte da glória de Deus. Aonde a glória de Deus chega, o ambiente muda, tudo é mudado, tudo é transformado, as pessoas são transformadas pela glória de Deus. É isso que Deus quer fazer através de nós. Fala amém. Então, irmãos, por isso que o nosso tema é a presença manifesta de Deus. Não é só Deus estar presente como o Deus onipresente, que está em todos os lugares, mas é o Deus que está presente e manifesta-se naquele ambiente. É possível senti-lo, é possível tocá-lo, é possível ver os seus milagres, sentir a sua presença, é possível perceber a transformação do ambiente quando Deus está se manifestando ali. Vou repetir, não só aquela manifestação da sua presença, né, como se diz que é Deus onipresente. Deus está em todos os lugares, mas é o Deus presente e que se manifesta no meio do seu povo. Para isso, ele exige o quê? Compromisso, ele exige aliança, santificação, para que ele possa habitar ali e manifestar e compartilhar conosco a sua glória. É um processo. Eu me entrego, aceito o processo de transformação, e no processo de transformação de melhoria, cada vez eu vou mais manifestando a presença de Deus, e vou melhorando, e vou crescendo, e assim. Muita gente tem dificuldade de falar, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir viver desta maneira. Eu nunca vou conseguir deixar tal coisa para trás. Você talvez nunca deixou isso para trás, ou talvez nunca viveu essa realidade, porque você nunca se entregou de verdade. Você tem que se entregar, tem que se jogar e permitir que Deus faça isso num processo. Não acontece de um dia para o outro, não é automático, é um processo. É o quê? Processo. Você vai movimentando pequenos passos, a unção vai aumentando e você vai tendo mais força ainda, e aí você vai crescendo, crescendo, e cada vez aquilo que lhe parecia tão difícil de deixar de lado, agora é simples. Ah, mas esse vício eu não consigo deixar. Quando você tem você vai avançando na presença de Deus, você não quer mais aquele vício. Aquilo fala, meu Deus, como é que um dia eu gostei disso? Que desgraça é essa? Aí eu fazia tal coisa, para mim era tão normal, agora eu falo uma coisa assim, eu me sinto mal. Aí eu falava palavrão para tudo que é lado, achava que eu nunca ia deixar de falar palavrão. Agora, quando eu ouço alguém falar, aquilo até me incomoda. E não é religiosidade, irmãos, é porque a presença de Deus vai aumentando em nós, essa unção, essa sensibilidade do Espírito, mas é um processo. Mas um processo não é feito só por Deus, é feito com você e Deus, uma parceria. Então a gente vai trocando, tirando, e ele vai colocando. A gente vai tirando o que é ruim com a ajuda dele, claro, e ele vai colocando mais unção, mais presença, mais glória, e é um processo contínuo, pelo menos deveria ser. Tá? Vamos lá para o nosso texto, então. Estou dando só uma introdução aqui do conceito geral. Diz assim, 1. A revelação do mistério, Colossenses 1, de 25 a 26, a gente já leu um pedacinho aqui agora. Paulo apresenta a sua missão, tornar conhecida a palavra de Deus em sua plenitude. Repetindo, em sua plenitude é que existe muito mais das coisas de Deus do que muitas vezes nós estamos vivendo e conhecendo. Deus tem mais. Mas quanto nos aprofundamos? Quanto nos dedicamos? O quanto queremos conhecer, o quanto nos entregamos para o Senhor. E o desafio de Paulo era formar discípulos que fossem totalmente entregues para o Senhor. E a verdade, irmãos, é que eles conseguiram fazer isso. Paulo tinha essa meta, tinha esse chamado. E eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram fazer um estrago, irmãos. No mundo conhecido, em pouco tempo a igreja cresceu, avançou. No tempo que eles estavam em Éfeso, em 3 anos e meio mais ou menos, toda a Ásia ouviu falar da palavra de Deus. Já pensou? Toda a Ásia ouviu falar da palavra do Senhor. Vocês entenderem como a dinâmica das coisas aconteceram. Né? Mas porque Paulo tinha esse olhar, tinha esse desejo, tinha isso queimando dentro dele.
né? Não é formar só um grupo de pessoas que frequentam uma igreja, um grupo religioso, de gente que vai morar no céu. Pastor, mas a gente não vai morar no céu? Sim, irmãos. Mas daqui até o céu ainda tem chão. E Deus quer manifestar a sua glória em nós e através de nós, para transformar esse mundo. E Ele tem muito mais do que você pode imaginar. Mas está reservado para quem vive realmente na presença dEle. Tá? Continuando aqui. O mistério oculto por gerações agora foi revelado ao povo de Deus. Quer dizer, antes estava escondido. Antes, mesmo que alguém quisesse, não tinha acesso. Agora está disponível. Mas muita gente, mesmo estando disponível, as pessoas não estão interessadas. Não estão buscando, infelizmente. Referências de apoio, nós temos Efésios 3, 3 a 5, 1 Pedro 1, de 10 a 12. Eu não vou ler agora a questão de tempo, né? Mas depois vocês podem ler com calma em casa. Diz assim, ó. A presença de Deus não é mais distante ou velada. Ela é acessível e disponível. O que isso quer dizer? Ela não é mais velada, quer dizer, ela não está mais encoberta. Agora, ela está, o quê? Acessível e o que mais? E disponível. Quer dizer, acessível quer dizer, eu consigo alcançar. Eu tenho acesso. E ela está o que mais? Disponível. Está à minha disposição. Está ali. A questão é, eu só não pego, só não acesso porque eu não quero. Eu posso. Como assim, pastor? Para vocês entenderem, irmãos, como a coisa funciona, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma maneira de relacionamento com Ele. Primeira coisa, as pessoas, no geral, elas precisavam de um intermediário. Esse intermediário era o sacerdote. Então, quando havia necessidade de uma ajuda, de uma oração, quebrar algum mal, uma maldição, pecado, alguma coisa, ele ia até o sacerdote, e o sacerdote lhe ajudava nesse processo, ou então recebia um aconselhamento sobre um sacrifício, uma oferta, alguns rituais que eles tinham de fazer de purificação, algum problema na casa dele, às vezes o sacerdote ou o levita iam até lá para ajudar a resolver, mas eles não tinham acesso diretamente a Deus. Eles iam até o sacerdote e o sacerdote os representava diante de Deus. Pastor, mas não é assim hoje. Irmãos, nós temos líderes e pastores para nos ajudar, mas você pode e deve ter o seu relacionamento com Deus. Naquela época não era assim. As pessoas criam em Deus, mas havia intermediação. Hoje não tem mais essa intermediação. Outra coisa, a disponibilidade do Espírito. Primeiro você tem acesso a Deus. Outra coisa, você tem disponibilidade do Espírito. Como disponibilidade? Naquela época, às vezes numa geração inteira, quando eu falo uma geração, 40 anos, 50, 70 anos, aparecia um homem ou uma mulher que era cheia do Espírito. Que tinha algum dom como esse que a gente lê tanto aqui no Novo Testamento. Perceberam como era inacessível, não era disponível? As pessoas não podiam ir a Deus diretamente. E as pessoas não tinham acesso à presença de Deus, à unção de Deus. Deus escolhia alguém naquela geração para ser o seu porta-voz. Quando Joel profetiza, é um texto que nós conhecemos e falamos já muitas vezes, né? Não só aqui, no encontro, em outros eventos, sem encontro, a gente fala muito sobre isso, é um texto muito conhecido, que Pedro, quando está fazendo a sua primeira pregação, no dia de Pentecostes, quando aquele grupo de cerca de 120 pessoas, todos falavam numa outra língua, e aquele era um sinal muito doido para aquele povo que estava ali em Jerusalém, era uma época de festa, era a festa de Pentecoste, era uma festa tradicional dos judeus, em que viam judeus de Israel, né, do território, e viam judeus também de outros países, e viam também os prosélitos, que eram os estrangeiros, os gentios convertidos ao judaísmo. E eles começaram a ouvir aquela multidão que falava numa outra língua.
E essa língua não era a língua estranha e nem a língua dos anjos. Essa língua era um outro idioma. Porque eles ouviam essas pessoas falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. O cara vinha de outro lugar, por isso que ele fala, ali havia dos medos, persas, gente de todas as partes do mundo estavam ali. Tanto judeus quanto não judeus convertidos ao judaísmo. Então eles começaram a ouvir das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Só que aquele povo só falava hebraico. O idioma deles era hebraico, eles não eram poliglotas. Isso chamou a atenção e juntou muita gente. Foi um sinal para aquele povo. O sinal não foi o povo pular e falar em língua, como a gente acha que foi. Não. O sinal foi porque eles falavam um outro idioma em que as pessoas ali conseguiam entender. E aí juntou aquela multidão. Aí Pedro levanta-se e começa a pregar. E dentro da sua pregação ele fala, como foi dito hoje cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele fala, né? Nossos filhos terão visão, nossos velhos terão sonhos, filhos e filhas profetizarão, os servos, as servas, quer dizer, o Espírito vai descer sobre toda a carne. O que ele quer dizer, Espírito sobre toda a carne? Para nós parece uma coisa normal, porque nós já conhecemos assim. Mas aquilo é uma loucura, porque numa geração, num país inteiro como Israel, numa geração às vezes havia um profeta sobre uma pessoa, ou sobre um grupo pequeno de pessoas. Às vezes havia um grupo de profetas que recebia uma unção, uma palavra, recebia alguma coisa. Agora estava disponível a todas as pessoas. Não havia mais distinção. Eram homens, eram mulheres, eram idosos, eram jovens. Não havia mais distinção. Entre os que eram escravos e os que eram servos. Todos poderiam receber o Espírito Santo. É disso que Paulo está falando aqui. Agora, a acessibilidade, você consegue acessar ao Senhor e você consegue ter a unção disponível para você. Por isso que era algo tão poderoso. Para nós parece bobagem hoje. Ah, não, o que tem isso demais? Vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo, vamos receber o Espírito Santo. Ah, se der, eu vou. Sim, acesso, obrigado, pastor. É um sinal físico disso, que quando Jesus bradou lá na cruz e entregou o seu Espírito, aquela parede chama véu, mas era uma parede que separava o templo, né, ali o lugar santo do lugar santíssimo, que era o lugar só onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, em que estava a arca e a glória de Deus. Na hora que Jesus morreu, o véu rasgou-se. Quer dizer, agora as pessoas tinham acesso à presença de Deus. Então, irmãos, nós estamos desvalorizando o que é mais valioso. Estamos desprezando a glória de Deus, achando normal, achando comum, estamos banalizando. Muita coisa virou brincadeira, muita gente achando que unção é para ele mesmo, que poder é para ele achar que é mais poderoso que os outros, que dom é medalha de mérito para ostentar para os outros. Perdeu-se o completo conceito bíblico. Irmãos, Paulo está dizendo, Cristo em vós, esperança da glória. É a glória de Deus, a glória do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, dos Reis, habitando em nós. Quem somos nós para que essa glória esteja em nós? Deus nos dá essa oportunidade, mas a gente não valoriza. A gente não se importa. Como será que Deus fez? Ele fala, os profetas, tantas pessoas desejaram tanto, dariam tudo para receber o que vocês têm, mas vocês não valorizam. Durante alguns anos aí rodou vídeos, de vez em quando reaparece, né? O vídeo de uma mulher chinesa recebendo uma Bíblia. Ela chora, ela beija a Bíblia. Já viram esse vídeo? Ela chora, ela beija a Bíblia. E ela chora, e ela fica feliz, ela fica alegre. Enfim, parece que ela recebeu uma fortuna, não é assim, não? Muito feliz. E quando a pessoa pergunta, ela fala, nuxa, a gente nunca teve uma Bíblia.
Aqui é proibido ter Bíblia, as pessoas são presas porque tem uma Bíblia. Ninguém nunca leu uma Bíblia. Já pensou uma pessoa que é crente há muitos anos e nunca leu a Bíblia, mas pensa, pastor, mas eu conheço gente assim, mas não é disso que eu estou falando. É gente que nunca leu porque nunca pôde ler. Desejosos pela palavra, tem histórias de lugares, o irmão Yun, né? Que é do livro lá, O Homem do Céu, quem já leu, se não leu, leia, por favor, é um livro indicado, maravilhoso para leitura, é aquele livro que você pega e você lê assim muito bem, porque é um livro muito bom de ler, gostoso de ler, com histórias. E o irmão fala, né, de lugares em que as pessoas pegavam uma Bíblia e repartiam uma página para cada um. E cada crente era responsável por decorar a página dele. Porque ninguém podia ter Bíblia. Então a Bíblia eram os irmãos. Quando se reuniam, os irmãos falavam a página que ele decorou, o pedacinho que ele decorou. Porque não podia ter Bíblia. Conseguiram uma Bíblia, repartiram uma Bíblia, as folhas entre as pessoas, para que cada um tivesse pelo menos um pedacinho da Bíblia. Agora a gente tem um monte de Bíblia, tem Bíblia barata. Mas se você for em qualquer lugar, quando de Estados Unidos, você compra a Bíblia por R$5, R$10. Você tem Bíblia de graça no celular. Várias versões e você não lê a Bíblia. Não é? E tem gente que está assim também com a unção de Deus. O que os profetas desejavam, que o povo ansiava pela presença de Deus, choravam, passavam dias para poder ouvir um comando, uma direção de Deus. Hoje tem crente que não está nem aí. Se você convida para estar na igreja, não é nem para viver uma vida assim. Vamos no culto hoje. Como é que é a pergunta, pastor Dario? Como é que é a pergunta que o pessoal faz? O que vai ter lá hoje? Não, vamos para a igreja, o que vai ter lá hoje? Oh, Jesus. Perceberam o quanto nós somos rasos, irmãos? Quanto a gente está raso nesse mar profundo que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós e através de nós. E a gente não valoriza o que nós temos. Não valorizamos a unção, o poder. A gente acha que estou salvo e de vez em quando venho na igreja para receber uma oração para eu ser abençoado nessa vida aqui, para melhorar o trabalho, meu emprego, alguma coisa der errada, eu quero que melhore. Pastor, está errado isso? Não está nada de errado nisso. Mas enquanto você quer migalhas, você pode ter o doador de todas as coisas vivendo em você e através de você. Então tem muita coisa boa que a gente está desperdiçando por não valorizar. E Paulo está dizendo, eu fui chamado para que todo mundo entenda a plenitude. Vocês são estrangeiros, vocês estão recebendo algo que as pessoas desejaram muito, buscaram muito e não puderam receber. Agora está aí acessível e disponível. Vamos lá, continuando. 2. O mistério glorioso, Cristo em vós, Colossenses 1, 27. A expressão Cristo está em vocês revela a presença manifesta de Deus dentro do seu povo. Quando eu falo a presença manifesta, é a presença percebida de diversas maneiras. Quando eu falo percebida, porque não fica só uma coisa religiosa, uma frase, uma repetição de alguém falar, Jesus está aqui. Não é só o que você sente. Eu senti um arrepio, eu senti alguma coisa. Não, é mais do que isso. É percebível pela... Primeira coisa que se percebe pela presença de Deus real na vida de alguém é a mudança que essa pessoa tem. Em algumas pessoas, elas têm até uma mudança na sua aparência. E quando eu falo de aparência, eu falo o seu jeito de ser. O rosto muda, o jeito de falar muda, começa a mudar, a aparência da pessoa muda. Tem gente que fica até mais jovem, fica até bonito. Oh, maravilha, né, pastor? Oh, meu Deus. Verdade, irmãos. Verdade. Você tem uma foto sua quando você não era crente, todo derrubado, derrotado, hein? O diabo montado nas suas costas. Lógico que não sai na foto, né, irmão? Mas estava lá. Como é que você era? E agora que você é de Jesus? Né? Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Né?
Isso foi nos anos, a pessoa velha é assim, né? A gente agora não conta mais, a gente conta a década. Tem pessoa que fala assim, 5 anos, fala 5 décadas, 3 décadas, né? Brincadeira, irmãos. Mas eu lembro o ano, que eu lembro o local e lembro o evento. Nós estávamos num retiro de jovens. Isso foi o ano de 1996. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Né? E nós estávamos fazendo um retiro numa escola. Na época a gente fazia retiro em escola ainda. Né? Lá em Mauá, uma escola num bairro lá, e a escola se chamava Cora Coralina. Tinha uma subidinha, não sei se o pastor Sandro chegou aí nessa escola. O pastor Sandro foi em alguns retiros nossos, mas não sei se ele foi nesse de Cora Coralina. Acho que daqui, acho que só Alex. Alex, você foi no Cora, Alex? Você foi no Cora? Daisy, tu é velha na igreja, Daisy. Eu não sabia disso, não. Meu Deus. Alex, né? Alex morava em Mauá, né? Da turma desde criança. Oi? Ah, tá. Então, pastor Santo talvez tenha ido lá. Então, irmãos, nesse retiro, uma pastora chamada Yara, essa pastora é irmã da pastora Bel. Ela era pastora lá em Avaré, nessa época. Em Avaré. E ela trouxe uma equipe para participar do retiro com a gente. E dentro dessa equipe, ela trouxe um rapaz, um moço. E ele destoava do ambiente, do jeito do pessoal. A roupa dele, uma roupa, sabe, estranha, toda escura, mas não é escura, porque, o pastor não está usando a camiseta preta, não, mas assim, uma coisa meio sombria. Ele usava tipo um lenço na cabeça, um jeito assim, meio carregado. A expressão dele sempre era pesada, o jeito de olhar, tudo. Então era estranho, irmãos. Estranho. E a gente foi fazendo o retiro e muitas pessoas iam conversar com ele, ele era resistente, ele não queria as coisas de Deus. Não sei exatamente por que ele foi, como é que a pastora Yara conseguiu levar ele, mas ele foi, estava lá. Ele ficava sempre no canto, a pessoa ia conversar com ele, ficava lá no fundo, tal, olhando, aquela cara fechada. E eu me lembro bem quando chegou na segunda-feira, geralmente a segunda-feira era o retiro começava no sábado, né? Chegava a segunda-feira à noite, era o auge do retiro, assim, né? Era o auge que terça-feira terminava, era o auge, então geralmente ali era um momento assim mais grandioso, era o ápice do retiro. E aí eu ministrei uma palavra naquele dia, e depois nós começamos a orar, e eu lembro bem, irmãos, né? Eu orava e eu estava observando as pessoas. Esse rapaz estava de cabeça baixa, assim, cabeça para baixo na hora da oração, né? Quando ele levantou o rosto, irmãos, parecia uma outra pessoa. Mas ele mudou muito, a expressão dele era muito clara. O nome desse rapaz é Paulo, né? Não tenho mais notícias sobre ele na época, né? Irmãos, o semblante dele parece que tirou aquele carregado. Ele começou a sorrir, ele chorou. Ele começou a abraçar as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele ia até as pessoas conversar, ele sorria, ele cumprimentava, parecia uma outra pessoa, trocou assim, parece que desligou uma chave e ligou outra. A presença de Deus faz isso, fala amém? Muda as pessoas, transforma as pessoas em todos os sentidos. Então, irmãos, nós precisamos dessa presença manifesta. E quando a presença é manifesta, não é só o que a gente sente, é o que a gente é capaz de perceber. As pessoas mudam, o jeito das pessoas mudam, os hábitos começam a mudar, o linguajar muda, a vestimenta muda. Não que a gente fica religioso, não, porque agora eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu não vou me vestir de qualquer maneira, porque eu sou o templo do Espírito, eu sou diferente. Não sou fanático religioso, não é isso não, irmãos. Mas eu não me sinto mais bem aquele tipo de vestimenta, sei lá, aquela mulher, aquela maquiagem, aquele jeito de andar, de falar, né? Se oferecendo para todo mundo. Não, agora é uma moça respeitosa, recatada. Aquele rapaz que queria encantar todo mundo, vivia cantando as mulheres, aquele jeito, né, de pegador, agora é um jovem respeitoso, é uma pessoa que olha para uma moça, mas não como se ela fosse um alvo a ser alcançado, como uma filha de Deus. Tudo muda. A presença manifesta de Deus, ela muda ambientes e muda pessoas. Ambientes pesados, ambientes carregados,
se tornam ambientes agradáveis. A nossa casa, que era um ambiente carregado. Quantas pessoas já viveram essa experiência? Quando não conheciam a Jesus em alguma fase da sua vida, voltar para casa era um tormento. Por que vocês acham que tem gente que fica enrolado no caminho? Quantos homens, em vez de voltar para casa, ficavam no meio do caminho, num bar, bebendo até voltar para casa? É que você não tem a mulher que eu tenho lá em casa, pastor. Não é isso não. É porque a casa dele era uma casa que tinha perturbação. O mal estava ali. Nós já ouvimos vários testemunhos desses, de irmãos que diziam, olha, eu não tinha vontade de voltar para casa, eu voltava, você passava no bar, bebia, ficava com os amigos, jogava dominó, jogava baralho, ficava ali, até ficar tarde para chegar em casa, para dormir, e para levantar cedo do dia e ir trabalhar. Agora, irmãos, que eu sou de Jesus, a minha casa é um ambiente agradável, eu fico feliz de ir na minha casa, encontrar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, eu fico feliz de estar na minha casa, a minha casa é um ambiente agradável agora. Porque nela está a presença de Deus, sabe por quê? Porque a presença de Deus está em mim, naturalmente ela vai estar na minha casa, porque é uma extensão minha, é algo que pertence a mim. Então, quando falamos da presença manifesta de Deus, é uma presença que traz mudanças, que traz transformações. Se nada está mudando, se tudo é a mesma coisa, se as coisas não evoluem, está faltando a presença manifesta de Deus na sua vida e nas suas coisas. É disso que estamos falando aqui. Estou falando só de bênção, não, de milagre, irmãos, mas também faz parte. Tá? Continuando aqui. Isso produz esperança viva e expectativa de glória. Também no que diz respeito a futuro, fala de uma esperança, o quê? Viva. O que é uma esperança? Esperança é uma palavra boa, esperança é algo para o futuro. Eu costumo dizer que esperança é a fé para o futuro, né? Para algo que vai acontecer. Uma esperança viva, quer dizer, uma esperança que não morreu. Pastor, uma esperança é a última que morre, mas tem gente que a esperança já morreu faz tempo. Se você não tem esperança, não tem expectativa. Você não espera, porque a palavra expectativa fala de você esperar algo, essa expectativa é algo bom. Não é um medo, não é uma insegurança, não é uma coisa ruim, aquela coisa assim, aquela mau pressentimento, vai acontecer alguma coisa. Não é uma coisa, essa expectativa é de que algo vai ficar melhor, que algo bom vai acontecer, que eu vou crescer mais, que a minha vida vai melhorar, que a minha família vai ser abençoada, que eu vou viver dias gloriosos na presença de Deus. Quantos são os crentes que já perderam essa expectativa? Essa esperança viva e essa expectativa. Não espera mais nada. Qual a sua expectativa que você cria quando você vem à igreja? Que expectativa você tem? Vamos para a igreja. Semana passada já não fui. O pastor vai ligar para mim. Não sei como não ligou ainda. Como será que Deus vê isso? Irmãos, que expectativa você tem para encontrar-se com Deus? Quando você ora, que expectativa você tem? De relacionar-se com Deus, de encontrar-se com Deus? Ou é só para rezar? Repetir coisas para dizer, eu já orei, né? A gente não fala rezar porque a gente é crente, mas a gente ora, mas é praticamente uma reza. A gente segue um roteirozinho ali e repete aquilo. Você tem uma expectativa de sentir a presença de Deus, de obter uma resposta, de obter um milagre, de despertar algo em você, de ouvir a voz de Deus? Qual a expectativa que você tem quando você ora? Qual a expectativa que você tem quando você lê a Bíblia? Você quer que Deus se revele a você através da sua leitura? Ou você está cumprindo uma tabela só para dizer que você lê a Bíblia? Quando você vem ao culto, você espera algo bom acontecer. Ou não? Você tem expectativas? Deus vai falar comigo hoje. Eu vou ter uma resposta. Hoje é o dia da minha bênção. Um milagre, uma provisão. Eu vou ser tocado por Deus. Eu vou ser ativado para um novo nível na presença de Deus. Sabe qual é o problema da gente?
que a gente põe as expectativas nas pessoas erradas. Como assim? A sua expectativa não deve estar em mim, ou no pastor ou na pastora que está ministrando, pregando. A sua expectativa não tem que estar no grupo de louvor, ou de quem está realizando o culto, ou de quem está na porta, ou de qualquer outra coisa. A sua expectativa tem que estar em Deus, no Senhor. Venha para a igreja com uma esperança viva, com uma expectativa que Deus vai tocar você, que você vai ter uma nova experiência com o Senhor, algo bom vai acontecer. Se você não tem essa fé, essa esperança viva, essa expectativa, provavelmente nada vai acontecer. Você vai se decepcionar. Talvez a única palavra que você receba é a reclamação, a murmuração de um outro que está pior do que você ou igual a você. E você vai sair da igreja mais derrotado do que você entrou. Você veio, meio por vir, ainda tinha lá, sei lá, um sentimento bom. Aí você pensa assim depois, caramba, devia ter ficado em casa, ó. Reunião hoje. O pastor Stênio estava sem unção. Irmãos, aprenda uma coisa. A sua bênção não depende dos outros. A sua bênção depende de você. De você. Pastor, existem coisas que são coletivas? Sim, eu sei disso. É importante um ambiente, uma palavra, um louvor. Tudo isso eu não estou desfazendo disso, não. Mas a sua principal esperança viva, a sua expectativa, tem que estar em Deus e não em coisas, processos ou pessoas. Ah, mas se a igreja fizesse assim, aí ia ficar bom. Olha, se o pastor pregasse tal assunto, olha, se cantasse esse hino, irmãos, o culto não é para você. O culto é para Deus. O culto é para Deus. A honra é para Deus. Aí eu não gostei do culto hoje. Foi para você? Se você veio para cultuar pessoas, coisas, você está no lugar errado. O culto é para Deus. A glória é para Deus. Se a gente prepara um culto, claro, o Espírito Santo tem liberdade de mudá-lo do jeito que ele quiser, sim. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos expectativa nenhuma, nenhuma esperança. Aqui diz, ó, aqui, ó, isso produz esperança viva e expectativa de glória. Quando Cristo se manifesta, há uma esperança viva e uma expectativa de glória. O problema é que nós estamos olhando e confiando em pessoas e não em Deus. Nós estamos focados nas nossas experiências, nos nossos traumas, nos nossos julgamentos, mas Deus não depende de nada disso para fazer alguma coisa. A questão é, uma boa parte das coisas nunca acontecem, não é porque Deus não tem bênção, ou porque Deus não quer se manifestar. Nós não estamos crendo mais nisso. Eu não crio mais expectativas. Eu não tenho mais essa esperança viva no meu coração. E por isso eu deixo acontecer. Eu me tornei um religioso. Eu vou repetidamente na igreja, mais como um ritual religioso, do que com a expectativa de que Deus vai me tocar naquele dia. E aí a coisa não vai acontecer mesmo. Por quê? Porque se eu não creio, se eu não tenho expectativa, se eu não tenho esperança, se eu não tenho fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, como diz o texto de Hebreus, deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, quando fala galardoador, quer dizer aquele que presenteia, que recompensa quem? Aqueles que o buscam. Se você não está buscando, que recompensa você vai receber? Se você se aproxima de Deus e não crê, você está desagradando a Deus. E aí como é que a coisa vai andar para você? Não vai. Como é que vai andar para mim? Não vai. Como é que vai andar para nós? Não vai.
Nós, individualmente e, consequentemente, coletivamente, temos que mudar a nossa mentalidade. Renovar a nossa mente. Criar uma fé que independe de situações. Quando eu vier à presença de Deus, eu devo vir com expectativas. Pastor, eu já aprendi. Eu não crio expectativas para não me decepcionar, para não me magoar. Irmãos, se você começar a se prevenir de algo que você não sabe, nem sabe o que vai acontecer, você vai deixar de viver. Você vai ficar tipo aquela pessoa assim, acho que eu não vou trabalhar hoje porque e se o ônibus bater? Hein? E se alguém me assaltar? E se algo der errado? E se o túnel do metrô desabar e eu morrer sufocado lá dentro? Ai, pastor, misericórdia. Não jogando praga em ninguém, não, mano. Falando como é que é o pensamento de um pessimista. Mas muita gente consegue ser crente e pessimista ao mesmo tempo. Como é que é possível ser crente e pessimista? Não bate, irmãos, é contraditório. Ou você é crente, ou você é pessimista. Se você tem um olhar negativo, derrotado, se você não tem expectativa, se você não tem fé, se você não tem uma esperança viva, como é que você é crente? Porque a base da nossa vida está numa esperança. A nossa principal expectativa, a nossa principal esperança é viver com Deus na eternidade. É a nossa principal expectativa. Mas além disso, tem uma vida daqui até lá. Como é que você vai viver com Deus? Relacionar-se com Deus? Então a gente está perdendo muita coisa. Nós estamos achando que tudo é normal, tudo é comum. Muitas pessoas dariam tudo para viver o que nós já vivemos, para experimentar o que nós já experimentamos. E a gente não valoriza mais. A gente nem se lembra direito. A gente já viveu experiências grandiosas na presença de Deus. Experiências únicas, marcantes. Mas a gente fica lembrando de alguém que pisou no nosso pé, alguém que deixou de falar com a gente, um amigo que nos traiu, um irmão que não gosta de mim. Eu fico lembrando dele o tempo todo. Mas eu não consigo lembrar das coisas boas que Deus fez para mim. Tem gente contando mais da vida dos outros que contando o seu próprio testemunho para abençoar a vida de alguém. Aí eu pergunto para você, como é que vai ter expectativa, como é que vai ter esperança viva, como é que vai viver uma vida equilibrada com o peso da glória do Senhor? Não vai. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nosso jeito, para que a glória de Deus se manifeste entre nós. Amém, irmãos? Amém. Continuando aqui. Referência a João 14, 23, Gálatas 2, 20. A presença de Deus não é apenas ao nosso redor, mas dentro de nós, moldando o caráter, decisões e propósitos. Então Deus muda, ele não é só de fora, ele está de fora e dentro também, e ele está moldando o nosso caráter como pessoa, fazendo uma transformação, está moldando as nossas decisões. Agora as minhas decisões eu não tomo mais sozinho, agora eu tenho a direção do Senhor, ele não me obriga, mas ele me inspira, ele me ensina, e eu decido, né? As decisões que eu tomo me levam a viver uma vida com um propósito. Eu não estou só vivendo aqui nesta vida, eu tenho um propósito que é maior do que eu. Então, quando a presença de Deus é manifesta no meio do seu povo, a transformação de caráter, decisões e propósito. Você não vive mais só por você e para você. Agora você tem um propósito maior nessa vida. 3. Conectando com Êxodo 33, 15, a necessidade da presença. Vamos juntar o texto agora de Colossenses, que a gente começou lendo, com o texto base deste nosso trabalho este ano, que é Êxodo 33. Moisés declara: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, Moisés está buscando algo que Paulo está falando. Como eu disse para vocês, Moisés foi alguém que experimentou algo grandioso, como ninguém no seu tempo. Só que agora no Novo Testamento, por causa
da morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado, agora nós podemos ter acesso à glória que Moisés teve. Mas Moisés, depois que experimentou a glória de Deus, ele disse assim, Senhor, sem a tua presença não dá mais. Antes, talvez, ele viveria. Mas depois que ele experimentou a presença de Deus, ele falou, não, Senhor, depois que eu experimentei a sua presença, não dá mais para viver sem ela. Mas, irmãos, como é possível alguém que conhece a Deus, que já viveu experiências grandiosas com o Senhor, com o Espírito Santo, sendo tocado por Deus, sendo abençoado por Deus, deixar de lado o Espírito Santo e tocar a sua vida por conta própria, desprezando a presença de Deus? É difícil de imaginar isso, mas acontece muito, infelizmente. A dependência pela presença era absoluta no Antigo Testamento. Então, irmãos, como eu disse, eles buscavam muito isso. Só Moisés teve acesso, os outros não tinham. Por gerações, poucas pessoas tiveram esse acesso, essa intimidade com Deus. Agora estava disponível para você entender a diferença, né? Agora, em Cristo, essa presença passa a habitar no interior do crente. Nós temos acesso. Referência a Salmo 51:11 e Mateus 28:20, né, que diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em 2026, caminhar sem a presença manifesta não é opção. É pela presença que avançamos. Nós não queremos só caminhar, não queremos só bênçãos, milagres, não queremos progredir. Pastor, nós sonhamos em crescer, nós sonhamos em prosperar, nós sonhamos em melhorar. Tudo isso é bom, irmãos. Mas nada disso vale coisa alguma se Deus não estiver conosco. Pastor, mas é igreja, nós somos crente. Irmãos, tem muita igreja que já perdeu o rumo faz tempo. Perdeu o temor, perdeu o respeito. Tem muito crente que já perdeu o temor de Deus. O Espírito Santo foi embora, ele nem percebeu, igual o Sansão. Sansão era usado por Deus. E o dom que ele tinha era o dom da força, força física. E durante muito tempo ele tinha esse poder para libertar Israel. A Bíblia diz que quando Deus falou com seus pais que ele nasceria por um milagre, que ele seria um nazireu, separado, dedicado para Deus, ele falou assim, ele vai libertar Israel. E o seu poder, a sua unção era força. Ele era temido. Ele matou 1000 homens sozinho, com uma queixada de jumento, um osso na mão, ele matou 1000 homens. Irmãos, viu? Isso daria para entrar, né, até nos Vingadores com sobra. Irmãos, para qualquer filme de Hollywood seria um sucesso. Ele fez coisas assim. Bom, ele entrou numa cidade, mano, ele queria sair, fecharam o portão, ele arrancou o portão da cidade. Como é o portão? Não é um portãozinho, não, mano. Não é essas portinhas de alumínio que você tem em casa, não. Era o portão de uma cidade com muralha, mano, ele arrancou no peito o portão. Irmãos, e ele brincou com fogo. Ele brincou com fogo. Deus falou, ele não podia se contaminar, e ele se contaminou. Ele foi brincando, foi fazendo com a vida errada, e Deus continuou abençoando. Só que foi enfraquecendo. O seu caráter foi sendo deteriorado. Até o momento que ele se apaixonou por uma prostituta. Pastor, Dalila virava a bolsinha na esquina, pastor? A Bíblia não fala isso. Ué, se uma mulher é paga para seduzir um homem, isso, desde os primórdios do mundo, tem um nome. Prostituição. Ou tem outro nome? Não. Pagou para alguém se deitar com alguém. Como é que é o nome disso? Ela se fazia de apaixonada, enfim, mas ela sabia, né? Ela recebeu dinheiro, uma prostituta. Ele não percebeu. Um homem de Deus, com a presença de Deus, mas não percebeu. Se apaixonou por ela e ela foi com o processo para descobrir qual era o segredo da sua força. Ela tentou algumas vezes, não deu certo. E ela fez o quê? Ela foi seduzindo com carinho, com aquela conversinha no pé da orelha, né? E aí ele foi até o momento que ele contou o segredo da sua força. E aí ele foi subjugado,
teve os seus olhos furados, vazados, os inimigos furaram e ficou cego. E foi levado preso. Ele podia ter feito tantas coisas para o Senhor, mas não. Ele fez muitas coisas, fez, mas depois o final dele foi decadente. Irmãos, Deus nos chamou, a gente pode ter vivido a decadência uma boa parte da nossa vida, mas Deus nos chamou para crescer, para avançar. A sua fé não é para diminuir enquanto você envelhece. A sua fé é para ficar mais firme, mais forte, mais fé, mais confiança, mais esperança, mais expectativa, mais crente você é do que você era quando você converteu. Essa é a lógica. Mas tem gente que quando ele converteu, ele era mais crente do que hoje. Ele cria mais quando ele converteu do que ele crê hoje. Ele tem a mais esperança, mesmo sem conhecer quase nada da palavra, do que essa pessoa tem hoje. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, irmãos. A nossa fé é crescente. A presença de Deus vai manifestando e vai crescendo. A gente vai aprendendo, passando por experiências, por provas, e vamos crescendo, vamos amadurecendo. A nossa fé cada vez fica mais forte, nós vamos subindo degraus na presença de Deus, nossa intimidade aumenta, a nossa sensibilidade espiritual aumenta, a nossa sabedoria aumenta, tudo é para aumentar, não é para diminuir. E também não é para estagnar, como eu falei no começo dessa palavra. Não é para parar, é para continuar crescendo. A Bíblia fala de caminhar e prosseguir e continuar. E não parar. Né? A Bíblia diz, não, o vosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Então a gente tem que progredir, avançar. Se você está vivo nessa terra, porque você tem algo para fazer. Você tem um progresso para alcançar, você tem uma meta, um propósito para alcançar. Senão você não estaria aqui. Quando muitas pessoas já morreram, pessoas da sua família, alguém já teve um irmão que morreu? Já tive. Alguém já teve um irmão que morreu? E por que você está vivo, o seu irmão morreu? Durante a pandemia você perdeu alguém próximo a você? Alguém perdeu? Alguém próximo a você? Muitas pessoas. Por que você está vivo? E alguns chegaram, né, a tirar selfie com a morte durante tiraram até selfie com a morte. Estavam postando no Instagram já. Mas o Senhor falou, não, agora você não vai. Tu vai ficar mais um pouquinho. Pode apagar essa foto do seu status, que você não vai para o mundo dos pés juntos, não. Você vai viver mais um pouquinho, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Você teve uma nova chance. Você está fazendo o que com a chance que Deus está te dando? Hein? Você está crescendo, progredindo, fazendo o melhor do que você fazia antes de você experimentar a morte? Ou não? Ou você está desperdiçando? Irmãos, Deus não nos chamou para vivermos estagnados. Avançando aqui. Vivendo a manifestação da presença. Fé na perseverança. Perseverança na fé. Hebreus 10, 23. Dá alguém ler para mim, por favor? Não estou com o meu celular aqui. Alguém lê para mim? Depois alguém procura Romanos 8, 14 e alguém procura João 15, 5. João 15, 5 a gente fala quase decor, né? Mas é bom ler também. Hebreus 10, 23. Vamos lá. Estou ficando mal acostumado, né, gente, com referência na tela. Quem achou? Misericórdia, irmãos. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Guardar firmemente. Fala amém, irmãos? É guardar com firmeza. Não é só guardar. Tem gente que guarda isso para mim, guarda com a mão mole, né? Esse mão de alface. Não aguenta nem segurar. Guardar firmemente. É para se agarrar nas promessas, para que você mantenha viva essa esperança. Vamos lá, alguém lê para mim. Vida guiada pelo Espírito, Romanos 8, 14. Muito bem. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Então, se você quer ser filho de Deus, você tem que ter uma vida guiada
Pelo Espírito Santo. Terceiro, produzir frutos visíveis dessa presença. João 15:5. Um deixou para o outro. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maravilha. Então é o seguinte: se você está em Jesus, você dá fruto. Se você não tem fruto, é porque você não está nele. Simples assim. Simples assim. Então, irmãos, se Deus coloca em nós o seu Espírito, se nós somos conectados, que ele está falando de videira, que nós somos os ramos que devem produzir frutos. Ele fala que aquele que está ligado em mim produz frutos. Né? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Quando ele fala de frutos, ele está dizendo o seguinte, ele cria uma expectativa do relacionamento entre nós e eles gere fruto. Porque ele fala o seguinte, aquele ramo que não produz, existe um momento em que ele vai ser o quê? Cortado e o que mais? Ai, pastor, misericórdia. Ué, irmão, eu não estou inventando. Está em João 15, você nunca leu essa passagem? Ele fala que aqueles que deram frutos são podados para que produzam mais ainda. Mas aqueles que não produziram frutos, faz o quê? Corta o ramo e é lançado no... Misericórdia, Senhor. Então você percebe, irmãos, que viver a manifestação da presença de Deus deve ter em nós perseverança, vida guiada no Espírito. Quando fala perseverar é se esforçar, lutar para continuar. Vida guiada no Espírito e frutos. E frutos. Se nós não temos isso, irmãos, a presença não está manifesta em nossas vidas. Pastor, e agora? Nós estamos nessa terra e estamos vivos ainda. Jesus não voltou ainda, a gente não morreu ainda. Significa que tem tempo. Quando eu falo tempo, não é tempo à vontade. Significa que há tempo para a gente começar a mudar essa história. Deus está trazendo à igreja uma oportunidade de se acertar, de se alinhar com Ele, porque Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão aí. Quem estuda a Bíblia, as profecias, sabe que os sinais estão aí, Jesus está voltando. Pastor, mas eu vi um cara na internet, que ele falou e fez umas contas lá, que Jesus não vai voltar agora. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas se ele deu sinais, é para você pelo menos ter uma ideia de quando isso ia acontecer. Mas independente de Jesus voltar agora ou não, uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. Isso é um fato, ou não? É um fato ou não? Sim. E aí? De qualquer jeito, você vai ter que se apresentar para ele, e essa apresentação não tem volta mais. Não dá para voltar, não é igual o filme da Sessão da Tarde. Ah, você fez umas coisas erradas, então não está na hora de você vir para o céu. Você vai voltar e vai ser um cachorrinho. Já viram o filme na Sessão da Tarde? Você vai voltar e vai ser um cachorrinho legalzinho. Quanta bobagem. Não sei porque eu lembro dessas coisas. Irmãos, mas tem gente que está brincando com coisa séria. Irmãos, se Jesus voltar, nós temos que apresentar contas. Se Jesus não voltar agora e a gente morrer, porque todos nós somos passivos a morrer, isso é uma certeza. Não está mais tempo de voltar. Não tem mais tempo. Eu não falo isso como uma ameaça, mas como um alerta. O que Deus está trazendo para a sua igreja hoje é o desejo da sua presença manifesta, para que se cumpra o propósito dele através de nós. Deus irá cumprir o propósito dele. Você escolhe fazer parte ou não. Uma coisa, qual que é certeza, pastor? Que ele vai cumprir o propósito dele. Em mim, pastor, em você depende de você também. Pastor, e se eu não fizer a minha parte? Ele vai fazer através de outras pessoas. A Bíblia diz assim, ele veio para os seus,
mas os seus não o receberam. E a todos os que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então a oportunidade vem e passa. Ou você pega o movimento, segue a nuvem, ou você fica para trás, choramingando, reclamando. Irmãos, nós estamos ouvindo essa palavra aqui, que o nosso apóstolo trouxe para nós, que também é uma palavra que está sendo ministrada por outros apóstolos do mundo, porque esta é a palavra de Deus para os últimos dias. O apóstolo Maldonado tem alguma coisa escrita sobre isso. O nosso apóstolo também está tendo essa mesma direção. Outros apóstolos, outros líderes do mundo estão tendo essa mesma direção. É porque as portas estão se fechando. E é o último mover que Deus quer trazer. Deus quer manifestar a sua glória. Uma presença manifesta de Deus. Com sinais, com milagres, com poder, com unção. Com uma igreja viva, uma igreja atuante. Uma igreja que vai ficar clara a sua diferença entre a igreja que não é de Deus e com o mundo. Tudo isso vai se manifestar muito rapidamente. Em pouco tempo Jesus vai voltar. Muito rápido. É a palavra que Deus tem dado no mundo todo, irmãos. Quem está atento, quem está acompanhando. Talvez você esteja só preocupado com outras notícias, querendo saber que fulano separou de Beltrano. Aí fulano não largou fulano para ficar com Beltrano. E agora? Já largou também. Irmão, o que isso interessa para você? Aí o jogador fulano de tal engravidou a artista tal. Irmão, o que isso muda a nossa vida? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Pare de perder tempo com essas palhaçadas. Leia a Bíblia. Procura saber o que Deus está fazendo. O que Deus está trabalhando no mundo. Como as missões estão acontecendo. Quais são os sinais de Deus nos últimos tempos. Jesus está voltando. E eu não falo isso para que você tenha medo, mas para que você renove a sua esperança, a sua confiança, para que você viva na presença de Deus e viva as promessas de Deus para você. Não perca o tempo com reclamação, com murmuração, com diz que me diz que não. Vamos focar nas coisas do reino. Nós somos uma igreja, nós somos um povo de Deus abençoado, mas precisamos ser bênção. E precisamos viver a presença manifesta de Deus em nossas vidas neste ano, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor neste momento. E vamos dizer, Senhor, eu quero a tua presença. Mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Se jogue, se entregue, não tenha medo. Não tenha medo que você vai perder alguma coisa, porque você vai servir ao Senhor. O nome disso é renúncia. Renuncie a algumas coisas que você tem se apegado, que você tem se agarrado, e diga, Senhor, eu abro mão de tudo para te servir. Pai, fala com o Senhor, Pai, eu quero viver na tua presença. Que essas palavras não sejam só músicas bonitas que às vezes ouvimos e cantamos. Às vezes a gente canta um hino bonito. Estou gastando a minha vida. Irmão, não mente não. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, me perdoa que eu não estou gastando a minha vida na tua presença não, mas eu quero gastar. Dono dos meus dias. Verdade. Verdade mesmo. Nada contra a canção é linda e é maravilhosa. É a verdade que o irmão canta. Muita gente criticou, não tem nada contra a canção. O problema é que a gente canta, a gente mente muito nas canções. Abro mão dos meus sonhos, tem uma canção linda, do Apacentar, que é uma versão americana. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Irmãos, Deus não quer relacionamento superficial de palavras. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Se joga, se entrega. Diga, Senhor, este ano eu quero viver a tua presença manifesta. Eu quero viver algo novo, verdadeiro.
Eu não quero vir à igreja sem expectativas. Eu não quero vir ao culto sem expectativas da tua presença. Independente se é uma reunião grande, se é uma pequena reunião, se tem muitos irmãos ou se tem poucos, se os meus amigos vão estar aqui. Ah, mas hoje não teve a banda tocando. Ah, hoje não teve tal coisa. Ah, não... Irmãos, Jesus está aqui. Ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Os cristãos se reuniam nas cavernas. Em Roma, eles se reuniam nas catacumbas, nas cavernas debaixo da cidade. E ali Deus se manifestava neles e através deles. Eles impactaram o mundo. O mundo foi alcançado com a palavra do Evangelho, com esse povo que não tinha estrutura, não tinha igreja, não tinha nada. Mas eles tinham o mais importante, a presença manifesta de Deus. E é isso que nós queremos. A presença manifesta de Deus em nossas vidas. Tudo isso é bom, estrutura é bom, som é bom, banda é bom, tudo é bom, pastor, teólogo, tudo isso é bom, mas não é isso, irmãos. Sem presença de Deus isso não vale nada. Nada. Sem a tua presença eu não vou sair daqui. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Diga, Senhor, se o Senhor não caminhar comigo em 2026, para o Senhor ser tudo na minha vida, eu não quero ir. Eu não quero avançar, eu quero avançar com a tua presença. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em tua presença, Senhor, mais uma vez, nesta noite. Pai, primeiramente queremos lhe pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes temos deixado, Senhor, o nosso coração ser seduzido pelas circunstâncias. Pai, talvez, meu Deus, pelas coisas que acontecem em nossa vida, pelos problemas, por experiências ruins, Senhor, talvez por alguma coisa não aconteceu do jeito que nós imaginávamos, nós começamos a, meu Deus, a deixar a esperança ir embora, deixamos de crer, deixamos de ter expectativas da tua presença. Paulo está nos ensinando que há uma plenitude, que há uma glória maravilhosa, meu Deus, à nossa disposição, acessível, disponível, mas nós não ligamos, a gente não tem mais essa fé, essa expectativa, quando estamos na tua casa e na tua presença, quando oramos, Senhor, não temos expectativas, quando, meu Deus, lemos a tua palavra, não temos expectativas, não queremos mais nos entregar, temos preguiça de jejuar, Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes temos deixado de lado o teu propósito. E quando estamos na tua presença, só queremos os benefícios. Não queremos o doador, queremos as doações. Não queremos aquele que beneficia, mas queremos só os benefícios. Nos perdoe porque temos falhado, Senhor, e nos leva a um novo tempo na tua presença, para te buscar, para te servir, para te honrar. Ó Senhor Espírito Santo, traga a tua glória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, desperta, viva, assim, Senhor, como Ezequiel, o Senhor levantou, Senhor, vida nos ossos secos, levante-nos, Senhor, como exército poderoso, para anunciar o teu nome, com uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja, Senhor, com a tua presença manifesta, com sinais, com maravilhas, com salvação. Pai, em nome de Jesus, desperta os que estão dormindo, desperta os que estão, meu Deus, no sono da indolência. Pai, liberta aqueles que estão cativos dos pecados, dos vícios, Senhor, estão sendo sugados, Senhor, por este mundo. Em nome de Jesus, levante-nos como igreja, viva e poderosa. Nós queremos a tua presença verdadeira, real. Senhor, nós não queremos só sentir, nós queremos experimentar a tua presença, Pai, em cada culto, em cada reunião, com uma transformação, uma mudança de vida, mudança de caráter. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória com milagres, com curas, com provisões, com, meu Deus, com intervenções sobrenaturais. Nós te pedimos em nome de Jesus, caminha conosco neste ano, se o Senhor não for, nós não podemos ir. Pai, porque somos a tua igreja, somos os teus representantes, não podemos ir sem a tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Pai, que possamos viver a esperança da glória, que possamos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado como igreja para nós. Pai, não queremos ser uma igreja da moda, não queremos ser uma igreja, Senhor, melhor que as outras, queremos ser somente igreja do Senhor, vivendo a Tua vontade a cada dia, com a Tua presença, Senhor. Cumpra em nós o Teu propósito, cumpra em nós o Teu querer, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.